Meus amados irmãos, quero agradecer mais uma vez ao Senhor Deus por mais uma oportunidade que me dá de me dirigir a vocês. Gostaria de refletir convosco numa coisa ou num texto que está escrito no livro de 1 de Reis, capítulo 18. Mas eu quero falar principalmente de um jovem chamado Obadias, que era um mordomo fiel, que era o mordomo do rei Acabe. Acabe, aquele que estava casado com Jezabel. Antes, convido-vos a orarem comigo. Amado Deus que habita nos altos céus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de refletir na sua palavra. Abençoa-nos com esta mensagem do dia de hoje e que ela sirva para transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, amados irmãos, Acabe foi rei sobre Israel, sobre o povo de Deus. E durante o seu reinado, sabemos perfeitamente que ele não andou de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz claramente que Acabe estava casado com uma mulher feiticeira, uma mulher que não fazia a vontade de Deus. E a Bíblia em Apocalipse apresenta, não de forma literal, mas de forma simbólica, ela como uma prostituta. Não que ela literalmente fosse uma prostituta, mas o comportamento dela. E como consequência disto, ela levou homens e mulheres a adorarem os deuses de Baal, outros deuses. Deixaram o mandamento do Senhor e seguiram outros deuses. Veja o perigo do casamento. Deus diz: não vos prendais a jugo desigual. Está em Coríntios. Quando Deus diz para não nos prender a jugo desigual, primeiro porque o jugo desigual não tem o mesmo princípio que o nosso. Jugo desigual, o que significa? Um católico casar, por exemplo, com um protestante. Um protestante casar com um muçulmano. Enfim, esta mistura que não vai de acordo com os princípios. Por outras palavras, casarem pessoas que não têm os mesmos princípios. Isso é o que a Bíblia chama de jugo desigual. E como consequência, Acabe passou por uma situação difícil. A sua liderança foi conturbada, foi uma liderança perturbada, que nem conseguia até identificar o que é espiritual e o que não era espiritual, o que poderia agradar a Deus e o que não poderia agradar a Deus. Como consequência, Acabe foi destruído por conta disso. Mas antes, Acabe tinha um servo chamado Obadias. E Obadias era um servo fiel. Ele trabalhava na casa de Acabe. Estando na casa de Acabe, diante de um rei que não fazia a vontade de Deus, que levou todo o povo a adorar Baal, Obadias permaneceu intacto. Obadias permaneceu fiel aos princípios do Senhor. Foi numa altura em que a esposa de Acabe estava a perseguir os profetas de Deus e matava os profetas de Deus. Nesta altura, também Elias não estava entre eles. Enquanto Jezabel perseguia e matava os profetas de Deus, este jovem chamado Obadias fez algo de extrema importância. Veja o que a Bíblia diz a respeito do que ele fez. O livro de 1 de Reis, capítulo 18, a Bíblia diz assim: e Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. De acordo com a Bíblia, este servo chamado Obadias, enquanto Jezabel matava os profetas de Deus são aqueles que anunciam aquilo que há de vir a acontecer. São aqueles que falam sobre o futuro do povo de Deus. Profetas de Deus não são aqueles que fazem, poderíamos assim dizer, exorcismo, que queima tempo para entreter as pessoas. Queimam tempo nos seus templos entretendo as pessoas, dizendo que o seu pai está a te perseguir, o seu pai que já morreu está a te perseguir. Está a acontecer isso na sua vida porque há quem está a fazer isto. Profeta de Deus não faz isso. Profeta de Deus prega a palavra. Profeta de Deus não se apega a sistemas políticos. Profeta de Deus se apega ao sistema de Deus. Por isso Jesus disse em João: eu não sou deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então nós, cristãos, filhos de Deus, o nosso reino também não é deste mundo. Não precisamos nos apegar à política deste mundo, porque a política deste mundo é toda ela corrompida. Tem como objetivo e foco principal deturpar a mente das pessoas e desviar a atenção dos filhos de Deus. Mas isto que estou a dizer não significa que todos os políticos são pessoas deturpadas, porque no seio deles há uns que o Senhor Deus permite que estejam lá para poder erguer e exaltar
a palavra de Deus, para poder defender os direitos dos filhos de Deus. Mas o que estou a dizer não é uma questão que cada um precisa de refletir no sentido de insinuosamente e objetivadamente fazer parte de esquemas políticos. Deus tem pessoas lá a quem ele vai trabalhando com elas para que possam ajudar ou para que possam criar condições para que o mundo continue a usufruir dos seus direitos de liberdade de consciência, direito de liberdade de expressão. Liberdade de consciência é o direito que o Senhor Deus nos deu, o livre-arbítrio, de escolhermos o que nós queremos, pensarmos o que nós queremos e fazermos o que nós queremos. Veja como o amor de Deus é perfeito e maior. E este homem, enquanto Jezabel matava os profetas de Deus, aqueles que pregavam a palavra de Deus, Obadias, o mordomo, pegou 100 profetas, de 50 em 50, os dividiu neste caso, e ele dava o quê? Veja a Bíblia que diz, ele dava pão e água. Ele dava a estes profetas pão e água. Assim como João Batista se alimentava de pão, água e mel. Elias também se alimentava da mesma coisa. Lembre-se que o povo de Israel, durante o deserto ou ao longo do deserto, também se alimentou da mesma forma. Maná e água. É verdade que por causa de insistência e tantas reclamações, o povo de Deus foi ousado em pedir a carne. E Deus deu codornizes em número muito exagerado, ao ponto de daquela mesma carne sair pelas narinas. Eles estavam a reclamar demais. Eles queriam até carne. Não que comer a carne seja errado. Peço para que me compreendam melhor. Há um vídeo que eu gravei e que estava a fazer estas reflexões. Então peço-vos para que me compreendam melhor. Então este homem, Obadias, que era um servo fiel a Deus, ele guardou os profetas de Deus. Ele guardou os servos de Deus, aqueles que pregam a verdade de Deus, aqueles que falam do amor de Jesus Cristo, aqueles que pregavam que Jesus um dia viria a esta terra para tirar o pecado de muitos e que depois disto voltaria pela segunda vez para buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação, aqueles que guardavam o sábado e orientavam o povo a voltar para a Bíblia. O profeta de Deus é aquele que leva o povo a voltar para a Bíblia, é aquele que diz ao povo que deve guardar os mandamentos de Deus, todos eles completos, incluindo o sábado. E assim sendo, aconteceu. Este Obadias dava pão e água. O pão representa o corpo de Jesus, representa o próprio Jesus. A Bíblia diz em João que eu sou o pão da vida. A água representa de novo Jesus. A Bíblia também diz que Jesus é a água da vida. Lembra-se lá em João capítulo 4, quando falou com a mulher samaritana? Eu vou te dar água e nunca mais vai ter sede. E esta água, a quem ele estava a referir? Estava a se referir a ele mesmo. E este homem, este profeta, claro, que dava um pão literal, simbolicamente representa Jesus. Ele alimentava os servos de Deus. Será que você tem tido respeito com os servos de Deus? Você tem respeitado aos servos de Deus? Veja que Obadias, ele cumpriu com aquilo que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Porque a palavra de Deus diz claramente que precisamos nos lembrar dos pastores de Jesus. Os pastores de Deus são pessoas que precisam do nosso apoio, precisam do nosso auxílio. Embora no arraial de Deus existam pastores que são lobos devoradores, aqueles que prejudicam o povo de Deus, aqueles que sugam o sangue do povo. A Bíblia diz em Jeremias que o Senhor Deus vai tirar todos esses pastores e Ele mesmo vai reunir todas as suas ovelhas. Muitos pastores têm afugentado as ovelhas de Cristo pela maneira como eles vivem. A Bíblia diz que vocês devem se lembrar dos vossos pastores e atentar pela maneira como eles vivem ou eles procedem. Existem aqueles pastores que dizem assim: faça o que te digo e não faças o que eu faço. Não faz sentido. O que é que você faz que eu não devo fazer? Como meu líder, eu tenho que seguir o exemplo. Não é? Mas, em todo caso, voltando ao assunto que estávamos aqui a tratar, por mais que esteja relacionado, vejamos o que Obadias fez. Ele preservou os profetas de Deus. Tendo preservado os profetas de Deus, porque ele era fiel ao seu líder, ao seu rei, a Bíblia diz que Acabe orientou ao seu mordomo para que fossem procurar algumas ervas para dar aos seus animais para que eles não pudessem morrer. Eles se dividiram em parte. Acabe foi de um lado e Obadias foi do outro lado. Enquanto Obadias ia do outro lado, a Bíblia diz assim: estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Ele reconheceu a Elias. Por outras palavras, Elias era profeta de Deus. Ele era conhecido pelo povo, era conhecido do
povo pelas obras que fazia e pela maneira como ele se vestia. Ele se vestia de uma maneira muito simples, de uma maneira muito saudável, não de uma maneira luxuosa, extravagante e muito que chamava a atenção, não. Vestia-se de uma maneira muito simples. Será que você se veste e se porta da maneira mais simples possível para atrair as pessoas para o reino de Deus? E aqui Elias era conhecido pelos seus atos. E Elias disse: eu sou. Vai e diz a teu Senhor, eis que Elias está aqui. Este é o verso 8. Verso 9. Porém ele disse: em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Verso 10. Viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: vai, dizes a teu Senhor, eis aqui está Elias. Este servo tinha medo de ser morto. Por quê? Em parte, ele era conhecido como um daqueles que em parte conhecia ou sabia um pouco do histórico daqueles profetas. Ele também testemunhava diante do rei que todos já estavam mortos, não havia nenhum rei, a saber que ele guardava alguns profetas de Deus lá. A Bíblia continua dizendo o seguinte: e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova e os sustentei com pão e água? Este é o verso 13. Verso 14. E agora dizes tu: vai, diz a teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que de veras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Qual foi o objetivo do encontro de Acabe e Elias? O objetivo que levou Elias a se encontrar com Acabe era o grande desafio que Elias trazia a Acabe. Por quê? O verso 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu, porque o povo adorava outros deuses. Ele trouxe esse desafio, que era para mostrar a Elias e o povo que ele estava a dirigir, que Deus, o Criador dos céus e da terra, é o Deus que nós devemos adorar. E a Bíblia continua dizendo: então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E a Bíblia diz, continua dizendo, este é o verso 25 que estava a ler. Se nós formos a continuar, nós compreenderemos mais outros detalhes. Lembrem-se que diante da mesa de Acabe havia outros profetas que se diziam profetas de Deus, que comiam diante da mesa de Acabe, profetas que eram traidores, que não faziam aquilo que o Senhor Deus teria orientado. Mas Elias preferiu ser perseguido, preferiu ser maltratado, porque ele servia ao Senhor. E a Bíblia diz que ele vem com este desafio e coloca este desafio diante dos profetas de Baal, que eram 450 profetas. Sem contar com aqueles que comiam à mesa do rei, que nós poderíamos chamar de falsos profetas, porque estavam ali, eles estavam preocupados com a luxúria que o rei lhes apresentava. Estamos a ver num mundo em que existem pastores assim, que preferem pregar a mentira, não pregar a verdade, porque querem se aproveitar daquilo que o povo diz. O povo lhes dá. Pregam uma mensagem muito doce, uma mensagem adocicada. Não pregam mensagem de verdade para divertir e alertar o povo, para despertar o povo. Não pregam mensagem de despertamento. Apresentam mensagens adocicadas para que o povo continue no pecado, porque sabem que do povo estão a receber dinheiro. Por isso o livro de Romanos, capítulo 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes,
Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Veja que eles utilizam palavras suaves para enganar o coração dos simples. Por que eles fazem isto? Porque eles fazem isto para os seus próprios ventres. Eles fazem isso por causa do dinheiro. Estão preocupados com o dinheiro. Não pregam a mensagem de verdade. E Elias era daqueles homens que pregavam a verdade. Não estava interessado com o que as pessoas poderiam dizer. Ele não estava interessado com o que as pessoas poderiam pensar. Ele preferia pregar a verdade porque ele sabia que o compromisso maior dele era com a verdade e não com as pessoas. Qual é o teu compromisso como servo de Deus? Quando falo de servo de Deus, não estou a falar apenas de pastores. Estou a falar de evangelistas, apóstolos. Estou a falar daqueles que se dizem profetas. Qual é o teu compromisso? Lembrem-se que todo falso profeta sabe que está a mentir para o povo. Não está a fazer nada na sua inocência. Sabe exatamente que está a mentir para o povo. E sabe com que espírito ele faz isso. Sabe que não é com o espírito de Deus. Porque o profeta de Deus, aquele que trabalha com o espírito de Deus, ele prega a verdade. E veja o desafio que Elias colocou a esses homens. Traz todos os teus profetas. Tragam-me bezerros. Escolham vocês primeiro. Vamos, orem, clamem ao vosso Deus. O fogo é que deve consumir esta presa. Não podem colocar fogo. Então, se aparecer o fogo da vossa parte, dos vossos deuses, queimar esta presa, então este Deus que vocês estão a dizer que servem é verdadeiro. Caso contrário, então o Senhor é que é verdadeiro. Clamem ao vosso Deus, eu vou clamar ao Senhor. E a Bíblia continua dizendo, verso 27, sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamaram em altas vozes, e se retalharam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Gritaram, fizeram tudo. E é esse tipo de culto que muitas vezes tem sido oferecido em muitos lugares, em muitos templos. E atenção, existem muitas pessoas que participam destes cultos inocentemente, achando que estão a adorar de verdade a Deus. E Deus entende esta particularidade. Mas adorar a Deus, oferecer um culto que agrada a Deus, não é gritar, não é fazer barulho. Estando todos lá, a Bíblia diz, imagina, estarem todos a fazerem isto, falarem línguas, a fazer este barulho, haveria confusão. Imagina que entra um tolo lá. Há de pensar que todos estão loucos. Diz isso 1 de Coríntios. Há de pensar que estão loucos. Então, de acordo com a Bíblia, não há necessidade de fazer isso. E este tipo de culto é exatamente o culto característico daqueles que eram governados por Acabe, aqueles que serviam a Baal. Então a Bíblia continua dizendo assim, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos. Este é o verso 31, o livro 1 de Reis, capítulo 18, verso 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse, enchei a água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. E sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava ao rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse, lançai as mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou.
Então, de acordo com a palavra de Deus, aqueles homens tentaram fazer o que estavam a fazer, não houve resposta. Mas Elias orou, nem levou tanto tempo. Caiu fogo do céu e consumiu aquela presa. Veja como o nosso Deus é maravilhoso. E veja como Elias fez. Arrumou as coisas como deviam ser. O que significa que o culto, a adoração a Deus tem uma ordem, tem regra que se deve seguir e obedecer. E aqueles homens não observaram as normas. Primeiro porque não sabiam como é que se faz a adoração a Deus do céu. Porque eles estavam habituados a adorar aos deuses, aos deuses pagãos. Estavam habituados a adorar os deuses pagãos, a adorar os ídolos. E Elias, que adorava o Deus que vive, o Criador de todas as coisas, ele clamou e o Senhor Deus atendeu. A que Deus você está a servir? Será que você se comporta como Obadias, que preservou a vida dos profetas de Deus? Será que você vive uma vida de fidelidade em si como Obadias viveu? Não só Obadias, Elias também viveu. Elias era o servo do Senhor. Obadias também era o servo do Senhor. Obadias preservou os profetas do Senhor. Elias, como servo do Senhor, fez o trabalho do Senhor. Qual tem sido a sua maior ocupação? É fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade de Satanás? Será que você obedece à lei de Deus? A partir desta mensagem, pode ser que a sua mente desperte ou despertou daquilo que eu estou aqui, na verdade, a apresentar. E você tenha se comportado como um povo que diz o seguinte: o Senhor é Deus. E muito obrigado por esta mensagem, porque eu preciso de ser como Elias, preciso de ser como Obadias, preservar os servos do Senhor e andar no caminho do Senhor. Porque Obadias não preservou apenas, ele andou no caminho do Senhor. Meu amado irmão, reflita nesta mensagem, desenvolva ainda esta mensagem e tome a sua decisão. Eu quero ser como Elias, quero ser como Obadias, preservar a vida dos servos de Deus, aqueles que pregam a verdade, financiá-los para que continuem a avançar com o Evangelho. Não financiar os profetas de Baal para propagar a mentira. Vamos financiar a causa de Cristo. E que Deus te abençoe com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que me estiveram a ouvir. Permita com que nós nos comportemos e sejamos como Obadias e Elias que andaram no caminho do Senhor. Ajude-nos a deixarmos de servir os deuses de Baal, porque nós queremos servir ao Senhor, porque somente o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão. Até o próximo vídeo.